Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico, pós-graduado em Geriatria e Medicina Intensiva. E aqui nesse canal você vai aprender a dominar o cuidado da pessoa idosa a partir do absoluto zero. Hoje nós vamos falar um tema bastante polêmico. Eventualmente eu recebo algumas orientações, eu recebo alguns questionamentos no consultório a respeito desse tema. É um tema bastante polêmico, é um tema que muitos idosos às vezes têm necessidade de uma orientação, muitos cuidadores familiares, né, sentem esse desejo, né, até expressam bastante preocupação com relação ao tema. O tema é, né, até quando o idoso pode dirigir, né, idoso no volante, né, até que idade, quais as limitações, quais os principais riscos, né? Então vamos falar um pouquinho desse tema, que é bastante polêmico, mas é extremamente importante, né? Que é saber o momento, né, de parar de dirigir, né? Até você que é idoso, que é idosa, que está assistindo, né, entender que muitas vezes é muito mais seguro para você e para outras pessoas, né, tá de repente deixando o carro parado, vendendo o carro, utilizando outros meios de transporte que não seja o automóvel. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender a relevância que muitas vezes o automóvel tem na vida do idoso. Além do hábito já, né, de uma vida inteira, esse idoso tá dirigindo, está tendo a sua independência, está tendo a sua autonomia, né, muitas vezes ele tem o prazer até de dirigir, né, de poder estar pilotando, né, um carro. Então a gente tem que entender também a importância que o ato de dirigir tem na vida do idoso, não simplesmente como apenas um meio de transporte, né? E para entender também essa importância, a gente tem que entender também quais são os principais domínios envolvidos no ato de dirigir, né? Que é a cognição, né? O motorista tem que entender, tem que saber memória, tem que saber como é que faz para chegar de um local para o outro, né? Dentro da cidade, para não se perder, né? Tem que saber como é que usa seta, usa alguns instrumentos do automóvel, então para isso necessita da cognição, né? Ele precisa de alguns domínios também, alguns processos são envolvidos, alguns processos motores, né, como movimentação mesmo, até movimentação de pescoço, né, para poder estar olhando para os lados, no cruzamento, né, a movimentação para cambiar, para trocar a marcha do carro, né, a questão motora de pisar numa embreagem nos carros que não são automáticos, né, então a parte motora é um domínio bastante requerido, bastante envolvido no ato de dirigir, né. Outros fatores sensoriais também são bastante importantes, né, assim como a visão, né, o motorista tem que ter uma visão boa, uma visão que se adapte bem a claro e a escuro, uma visão clara que permita enxergar, né, sem borrões, sem embaçamento, né, sinais de trânsito, placas, pessoas, outros carros, né, tem que ter uma audição bem ativa, né, para poder estar ouvindo buzinas, ouvindo sons do ambiente, né, tem que ter toda essa sintonia, esse sinergismo aí dos sentidos. Além de, claro, né, a questão cognitiva mais complexa, né, para a gente, muitas vezes, dirigir um carro é uma função inconsciente, né, a gente simplesmente entra no carro, né, exerce vários processos sem que se tenha plena consciência deles. A gente gira a chave, põe quando o carro tem embreagem, pisa na embreagem, passa a primeira, a segunda, né, muitas vezes inconscientemente vai mudar de faixa, já dá seta, num sinal vermelho, sem pensar muito, acaba parando até por um reflexo, né, meio que condicionado, o vermelho para, amarelo atenção, verde segue. Então existem muitos fatores cognitivos complexos também, né, nessa série de processos, né. A própria atenção, né, no ato de dirigir, né, por exemplo, se a gente está dirigindo e vê uma criança sentada no meio-fio, né, a gente imediatamente vai diminuir a velocidade. A gente vai começar a prever que essa criança pode levantar, né? Então, são algumas situações que, às vezes, um paciente com declínio cognitivo pode não ter esse discernimento, né? Então,
dirigir realmente é um ato que envolve uma série de fatores complexos, que dependendo do quadro patológico do paciente, da deficiência que o idoso pode ter, pode se tornar um ato mais perigoso. Lembrando que muitos idosos, né, já cientes de algumas limitações, já com consciência de limitações tanto visuais, limitações de atenção, acabam se adaptando, ou seja, adaptando a sua rotina, né, o ato de dirigir. Então, é o idoso que evita pegar o carro em períodos de muito movimento, é o idoso que evita pegar o carro à noite, é o idoso que evita dirigir sob chuva, né, evita pegar estradas, rodovias que requeram mais velocidade, mais atenção. Né? Então, na maioria das vezes, o idoso já tem um certo senso de segurança e adaptabilidade. Né? O problema é quando ele tem alguma perda cognitiva, algum quadro demencial, que acaba perdendo aí esse senso, né, de segurança, se expondo a situações de risco, né, não compreendendo as suas limitações. Então aí é que está o perigo, né, da questão de até quando esse idoso possa estar dirigindo. Né, para a gente estar refletindo bem com a família, com a parte médica, para poder estar convencê-lo, demovendo a ideia dele estar dirigindo.